Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite, você é bem-vindo, você é bem-vinda. Hoje é quarta-feira, são 19 horas e 40 minutos, 7 horas e 40 minutos, 20 para as 8 da noite. Estamos dando início à nossa live de estudo bíblico que acontece todas as quartas-feiras, mais ou menos neste horário. Você é muito bem-vindo, você também é muito bem-vinda, e é uma bênção tê-los conosco nesta noite de quarta-feira, noite maravilhosa, noite que o Senhor nos dá para glorificar o seu nome. Estamos ao vivo, falando diretamente da Assembleia de Deus, o Parque São Lucas. Nosso endereço, Rua Doutor Nogueira de Noronha, número 425, no Parque São Lucas. Os nossos cultos são realizados aos domingos, 6:30 da tarde, 18 horas e 30 minutos. Temos culto de oração todas as terças-feiras, em 2 períodos, pela manhã, a partir das 8:30 da manhã, e também à noite, a partir das 7 horas da noite. Oração na terça-feira, em 2 períodos. Você pode escolher pela manhã ou escolher à noite. E você é bem-vindo, você é bem-vinda. Temos também o culto especial de quinta-feira à noite. Culto de campanhas, culto de libertação, culto de salvação, culto de pregação do Evangelho, culto da bênção, o que você puder imaginar no seu pensamento. Quinta-feira, a partir das 7:30 da noite, você é o nosso convidado. Venha, faça parte, venha cantar um hino, venha louvar a Deus conosco, venha receber a oração da fé, venha receber as bênçãos de Deus para a salvação da sua alma. Toda quinta-feira, a partir das 7:30 da noite. E se você é músico, venha tocar conosco. Se você quer aprender música, venha falar conosco. Temos aula de música também durante a semana aqui na nossa igreja. Você é sempre bem-vindo na Assembleia de Deus, a Catedral das Nações, aqui no Parque São Lucas. Temos também a Missão Getsemane. A Missão Getsemane é uma agência para treinamento e envio de missionários. O mundo precisa de missionários. Jesus nos deu uma ordem: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, missões está no coração de Deus. Missões está em nossos corações. Vamos levar o Evangelho de Cristo a todas as nações. Temos o Vale Getsemane, é uma chácara localizada em São Lourenço da Serra, a 50 quilômetros de São Paulo. Lá nós temos alojamento para 50 pessoas em beliches. Lá nós temos tanque batismal. Lá nós temos churrasqueira, lá nós temos o Monte da Oração, muito bom para se buscar a presença de Deus. Oração no Monte do Vale Getsemane. Rodovia Regis Bittencourt, quilômetro 312. Você vai pela rodovia Regis Bittencourt, um pouquinho depois de Itapecerica da Serra, no quilômetro 312, aí tem o retorno, você vai entrar à direita. Esta rua já é a Rua do Vale Getsemane. A mais ou menos 900 metros da rodovia está o Vale Getsemane. Faça seu retiro espiritual conosco no Vale Getsemane. Amém, meus irmãos? Vamos lá. O nosso estudo hoje, vamos começar um estudo sobre a igreja. Aliás, nós já estamos falando sobre a igreja há algumas semanas.
e vamos continuar falando sobre a igreja da atualidade, a igreja de Jesus Cristo, diante de muitos desafios que acontecem ou estão acontecendo nos últimos dias da igreja aqui na terra. Você sabe que a igreja vai ser arrebatada. Você sabe que essa igreja que nós estamos aqui agora não é as quatro paredes, não. É eu e você. Nós somos a igreja de Jesus. Nós não ficaremos aqui na terra. Seremos arrebatados muito brevemente. Olha, o relógio da meia-noite, falta alguns segundinhos para o anjo tocar a sua trombeta e Jesus vir nas nuvens buscar a sua igreja. Temos que estar preparados, porque Jesus vem na hora que a gente nem pensa. É tão rápido. E eu creio que é mais rápido do que a velocidade da luz, que é 300.000 quilômetros por segundo. A volta de Jesus será mais rápida, o arrebatamento será mais rápido, vai ser, acabou. Não dá mais tempo. A preparação é agora. Então, a igreja, nos últimos dias, ela encontra desafios, e nós temos que ultrapassar esses desafios, sem pular por cima dos desafios, para guardarmos e recebermos Jesus nas nuvens. O primeiro verso que nós vamos ler está em Colossenses capítulo 1, verso 16. Prestem atenção no que diz a palavra de Deus. Porque nele, em Jesus Cristo, aquele que você serve, aquele que nós servimos, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. Então, tudo que tem no céu, você pode imaginar ruas de ouro, pedras preciosas, maravilhas e mais maravilhas que a gente imagina assim. Então, tudo que está lá nos céus foi criado por Jesus Cristo. E na terra também. Tudo que está no céu, tudo que está na terra, foi criado por Jesus Cristo. Então, continuando, as coisas que são visíveis e invisíveis, as coisas concretas e as coisas abstratas, tudo foi criada por Ele, tudo criada por Ele. Aí, o apóstolo falou o seguinte: sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E nós também fomos criados por Ele e para Ele. E é por isso que Ele não vai deixar a gente aqui na terra na grande tribulação. Não. A igreja dele é a noiva. A coisa mais preciosa que você possa imaginar para um ser humano é a sua noiva. Porque quando ele se une à sua noiva, ele forma uma família, obedecendo o que Deus determinou. Somos famílias de Deus. Temos as nossas esposas, temos os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, e aí vai por adiante. Somos uma família de Deus. A própria igreja é uma família, e tudo foi criado por Ele e para Ele. E é por isso que a gente tem que falar o seguinte, preste atenção, olha, você e eu aí, precisamos, quais atalaias do Senhor, nós sendo atalaia, anunciar claramente
Nós temos por obrigação anunciar claramente os sinais dos tempos, da mesma maneira que Jesus fez. Ele anunciou, e não é somente uma vez, não, repetidas vezes, muitas vezes. E o livro de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, começando pelo verso 1, você vai encontrar o que aconteceria nos últimos dias, é hoje. O que está acontecendo hoje? Vamos ler? Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, ano de 2026, nos últimos dias, hoje, você que está me ouvindo, sobrevirão tempos trabalhosos. Que é tempos trabalhosos, dureza, coisas duras, coisas perigosas, trabalhosas. Porque haverá homens amantes de si mesmo, que quer tudo para si e se amam a si próprio, e nada para o nosso próximo. Quer ser o tal, quer aparecer. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos. Quantos riquíssimos que tem dentro da igreja, e muita gente não tem um pedaço de pão para comer, uma migalha. A gente vê a diferença. Lideranças de grandes igrejas, com grande poderio monetário nas suas mãos, mansões e mais mansões, e muitas vezes os irmãos que dão as suas ofertas, muitas vezes padecem para comprar uma cesta básica. Então a Bíblia já nos revela que nesses últimos dias, que é hoje, haveria homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Tudo isso aí a Bíblia tem falado. Sem afeto natural, homens irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, homens cruéis. Homens cruéis. Você está vendo homens cruéis hoje? Olha lá para o Supremo Tribunal Federal do nosso Brasil. Homens cruéis que condenam pessoas inocentes. Cadê o amor? Não existe. Homens cruéis. Mesmo dentro das igrejas a gente vê homens cruéis, líderes cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, e tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, da piedade. Destes, afasta-te. Se você estiver numa igreja que o seu líder maior é uma dessas pessoas, a Bíblia nos ensina, afaste-se. Estamos chegando em época eleitoral agora. Quantas igrejas vão transformar os seus púlpitos em palanques eleitorais, levando candidatos que vão falar em fazer e nunca fazem nada, iludindo os crentes em Jesus Cristo, porque o seu líder vai lá com palavras bonitas contaminar a igreja
na área política. E a Bíblia fala: fuja dessas pessoas, fuja dessas pessoas. Nesse estudo que nós estamos fazendo, nesses versos que nós lemos aqui, que fala do que iria acontecer nos últimos dias, e já está acontecendo, que são desafios. Eu tenho escrito aqui o seguinte, de um grande irmão que escreveu: trata-se de um assunto referente à filosofia e à fé cristã, intitulado "E agora? Como viveremos diante da situação dos últimos dias que está acontecendo hoje? Como viveremos?" E aí nós colocamos uma interrogação: como viveremos? Então é uma grande ocasião para a gente crescer na graça e no conhecimento, porque a Bíblia fala tudo sobre essas coisas que aconteceriam nos últimos tempos. E a gente lendo a palavra, a gente fica sabendo. E olhando para a situação da atualidade, a gente vê claramente que já estamos vivendo esses tempos da igreja aqui na terra. Por isso, que a gente sabendo de tudo isso aí que iria acontecer e que está acontecendo, a gente cresce no conhecimento, cresce na graça, e a gente compreende os desafios culturais que está acontecendo, e a Bíblia fala: fuja dessas coisas, fuja. São religiosos e filosóficos do nosso tempo. A religião não salva ninguém. Somente Jesus é quem salva. Não adianta falar: nossa, a minha religião é a tal. Não. A religião não salva ninguém. Jesus, ele não veio pregar religião. Ele não formou nenhuma religião. Ele pregou o evangelho dele. Pregou o evangelho do reino. O evangelho para a salvação do ser humano. Não pregou religião. Eu sou da religião X, Y, Z. A religião dos meus pais. Religião não vai salvar você, não. Se você não se arrepender dos seus pecados e aceitar a Jesus como Salvador, você vai ser condenado com os ímpios. Tudo isso daí. O objetivo principal dessa palavra sobre a situação da igreja na atualidade é enfatizar que as diretrizes bíblicas para o homem, elas continuam imutáveis. Tudo que está escrito não muda, é imutável. Diretrizes bíblicas são os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Elas não mudam de maneira nenhuma. Nos dias de hoje segue a mesma doutrina bíblica, mesmo que tenha passado séculos, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nós vamos ver aqui, nesse assunto sobre atualidade, eu tenho aqui marcado até, nesse tema aqui, 3 tópicos. Descrição das principais características dos tempos pós-modernos. Primeiro, os desafios das visões conflitantes de mundo, cosmovisões. Cosmovisões. Os desafios das interpretações, que é visões e atitudes provenientes de diferentes culturas. Aí é chamado de multiculturalismo. Então, tudo isso deveria acontecer hoje. E aí ainda o irmão aqui, ele escreve uma coisa muito interessante.
Que nesse tópico são apresentadas duas características dos tempos pós-modernos. Primeira, a centralização da sociedade no homem, que é chamado de antropocentrismo, e a ausência de verdades. E a gente vê a ausência de verdades e valores morais absolutos. Isso aí quer dizer o relativismo que nós estamos vendo nos dias atuais. Agora, como é que as pessoas, os relativistas, sei lá eu, os naturalistas, compreendem o mundo, a cosmovisão do mundo? Como que eles compreendem? Contrastando com a teologia criacionista. O homem foi criado por Deus com um propósito. Mas as coisas mudaram praticamente. No modernismo que nós vivemos hoje, a verdade, ela é universal e absoluta. Universal e absoluta. Agora, no pós-modernismo, como que é a verdade? Ela é local e relativista. Relativa. Local e relativa. No modernismo, a propagação do cristianismo. E quando a gente fala do pós-modernismo, nós vamos encontrar o crescimento das religiões orientais. Olha, e tem crescido muito, mas muito mesmo. O islamismo quer dominar o mundo, ser a maior religião do mundo. No modernismo, há um sonho de um mundo perfeito, regido pela razão. Mas no sucessivas guerras, muitas guerras que têm acontecido nesses últimos dias, desacreditaram o sonho da modernidade. Se pensava uma coisa, está acontecendo outra, destruição. O homem constrói aqueles grandes prédios, vem um míssil e destrói por completo. É a situação da atualidade. Então, meus irmãos, temos que pensar muito bem. Deus teve um propósito para a sua criação. O homem, o inimigo das nossas almas, mudou o propósito da criação de Deus. Deus colocou o homem na sua criação em um local onde ele deveria seguir os preceitos de Deus, a palavra de Deus. Deveria seguir as orientações do Criador. Mas ele mudou completamente a orientação do Criador. E foi por isso que veio o pecado. E através do pecado veio a morte. E todos nós morremos por causa do pecado. Mas o propósito de Deus não era este, não. Que o homem morresse. Mas como Deus fez o homem de uma tal maneira, perfeito para ele, segundo a sua imagem e a sua semelhança, jamais ele poderia se dar por vencido. E ele faz uma promessa no jardim do Éden. E ele cumpre a promessa.
O homem que se tornou um pecador e foi expulso do jardim do Éden, através do sacrifício de Cristo, ele pode voltar novamente a ser como a criação inicial, voltar ao jardim do Éden. E é por isso que Jesus veio a essa terra para morrer por nós na cruz do Calvário. Em toda a história sempre houve a ação de Deus. Em todas as dispensações, Deus falou com o homem. Deus nunca abandonou o ser humano em instante algum. Muitas vezes ele ficou calado, como os 400 anos do Velho Testamento para o Novo Testamento. Lá do ano 400 antes de Cristo até o ano 0, Deus se calou por causa do pecado do homem e do abandono do ser humano para com a criação. Chegaram ao ponto de dizer: não há mais proveito em servir a Deus. Falaram em voz audível, Deus ouviu, Deus ficou triste e não falou com o ser humano durante 400 anos, até aquele dia em que o anjo aparece a Zacarias, anunciando o nascimento de João Batista, que foi o precursor do Messias. Olha que Deus não abandonou o homem, ele se calou, ele ficou quietinho, mas chegou o tempo exato, ele manda um anjo aqui na terra começar tudo novamente e falar do seu Filho Jesus Cristo. Mas antes teve uma preparação. O precursor João Batista veio falar sobre o arrependimento e batizar no Rio Jordão sobre arrependimento. Depois veio Jesus para a salvação eterna a todos aqueles que creem no seu nome. O mundo sempre se opõe a Deus, sempre, até hoje. O mundo se opõe a Deus. O mundo também se opõe ao povo de Deus, o povo escolhido. O mundo não aceita. Veio para os seus e os seus não o receberam. Agora, quando se fala em princípios bíblicos, nós vemos uma universalidade. É para todo o universo a palavra de Deus. Todo o universo, porque aí nós vamos ver o triunfo final do reino de Deus. Isso está para breve acontecer, muito breve. Então Jesus está próximo de vir buscar a sua igreja. E nós estamos aqui porque Ele deu-nos uma grande oportunidade para que nós pudéssemos crer verdadeiramente que Ele é o nosso Deus Criador. Nós temos muitos desafios pela frente, muitos desafios. Temos que pregar o Evangelho em todo o mundo, a toda criatura. Nós encontramos muitos desafios, encontramos pela frente pessoas contra a pregação do Evangelho. Nesses tempos modernos, que a ciência tem se multiplicado, a situação torna-se cada vez mais difícil. E aí nós vamos dizer o seguinte, que os desafios desse tempo agora, do mundo pós-moderno, estão aí em resumo, mostrando para tudo. Nós devemos
estar firmes com Jesus. Quando se fala em expressão pós-modernidade, eu tirei aqui, que tornou-se jargão entre pregadores e professores que, na maioria das vezes, eles ignoram o sentido filosófico do termo. Alguns teóricos, isso eu estou lendo aqui numa revista, alguns teóricos falam em pós-modernidade para se referirem à crise do capitalismo e do socialismo entre o fim da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, e aí começou o início da década de 50. Aí ele escreve aqui: contudo, o termo é usado a fim de identificar a fase posterior ao modernismo. Atualmente, a pós-modernidade é entendida em duas perspectivas, como antimodernidade e como sobremodernidade. A pós-modernidade, como antimodernidade, é um movimento de descontinuidade. Em outras palavras, é uma ruptura completa com todos os postulados da era moderna. Isso aqui é um auxílio, um subsídio histórico. Mas os desafios que nós encontramos hoje é grande, muito grande mesmo. Então nós devemos estar preparados, porque o mundo sem Deus, ele vai de mal a pior. O salmista, no Salmo 73, ele escreve o seguinte: a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. O mundo vai de mal a pior, mas o salmista, ele pôde entoar esse louvor: a quem eu tenho lá no céu senão a ti? Somente ele. E aqui na terra não há quem eu deseje, somente a ti. Eu desejo Deus. E o crente, como sal da terra e luz do mundo. Presta atenção: o crente como sal da terra e luz do mundo. Vós sois luzeiros. Vocês são luz nas trevas para iluminar o ambiente. Como sal da terra que nós somos, nós devemos demonstrar à sociedade da atualidade, chamada de pós-moderna, através do nosso testemunho. Mostrar o quê? A maravilhosa transformação que Cristo fez na nossa vida. Devemos mostrar isso daí ao mundo. Por quê? Porque Deus é justo para com o homem. Sempre foi justo. Deus, ele se interessa pelo homem, se interessa por nós. Há um grande interesse. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Foi a palavra ao profeta Isaías. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então Deus se interessa pelo homem. E o profeta falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Encontrou um, e hoje ele encontra. Bom, será que ele encontra você? Saiba que Deus acompanha os passos do homem.
não abandona. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E saiba de uma coisa, meu irmão, Deus, Ele fortalece o homem, qualquer homem, não, o que nele confia. Se você confiar em Deus, você é fortalecido, porque Deus fortalece o homem que nele confia. E uma coisa muito importante é que Deus se identifica conosco. Deus se identifica com o ser humano que Ele criou. E Deus sempre, Ele está em busca do homem. Nunca nos abandonou. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Deus jamais nos abandonará. Jamais. O Salmo 53, para finalizar, eu gostaria que você prestasse atenção do verso 1 ao verso 4. E dizendo que o mundo que não tem Deus, ele piora cada vez mais, vai de mal a pior. A igreja também que não tem Deus, vai de mal a pior. O Salmo 53, verso 1 até o 4, para finalizar, que já são 8h15 da noite, diz assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Aí ele continua: Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens. Olho de Deus, de cima para baixo. Olhou para quê? Para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Agora eu volto lá. Quem enviarei? E quem há de ir por nós? O que Isaías falou? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas o salmista aqui, ele estava choroso, tinha até chorado de ver a situação, a calamidade que estava sobre a terra. No verso 3 ele fala assim: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Olha a situação da atualidade. Acaso não tem conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Aí ele fala, eles não invocam a Deus. Você pode notar, você sai da sua igreja, louva a Deus, passa na frente de qualquer barzinho aí na sua vila, você encontra um monte de jovens lá bebendo, dançando, pulando, fumando, se drogando. Você vai falar de Deus, eles não dão nem ouvido, nem ouvido. Você vai nos campos de futebol com a maior facilidade, ainda gastando dinheiro e tempo. Você encontra lá 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, para elogiar, para gritar para um jogador de futebol. E esses jogos estão ou segunda, ou terça, ou quarta-feira da semana, e os estádios sempre lotados de pessoas que vão gastar o seu dinheiro. Será que esse povo tem Deus no coração? Se lotam os estádios, se lotam. São milhares de pessoas caminhando a passos largos. E como foi nos dias de Noé,
assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto nos dias anteriores ao dilúvio, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eu creio que era da mesma maneira da atualidade. Lá tinha as suas festas, tinha os seus cabarés, existia de tudo, e ninguém deu crédito à palavra de Noé quando ele dizia: o mundo vai ser destruído pelo dilúvio, preparam-se. E ninguém se preparou, somente a família de Noé, somente uma família. E hoje a gente prega o Evangelho, e quantos vêm para Jesus? Uma minoria. Quantos vêm adorar a Deus? Os próprios crentes se distanciam das igrejas. Quando chega um feriado, todo mundo foge das igrejas. E a Bíblia fala: porventura o Filho do Homem encontrará fé na terra na sua volta? Será que ele vai encontrar fé? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você adquire fé e você trabalha. Aí você pode mostrar a sua fé através das suas obras, porque a fé sem obras, ela é morta. E obras é trabalho, obras é pregação do Evangelho, obras é sair da igreja, caminhar pelas ruas dando folhetos, conversando com as pessoas, pregando o Evangelho do Reino. É um trabalho que você está realizando. Aí você mostra a sua fé através das suas obras. Porque aquele que fica na igreja só louvando, fazendo congressos e não sai lá fora para buscar o pecador, ele não demonstra a sua fé. Não, ele demonstra o seu prazer de estar dentro da igreja pulando e gritando, mas nada. Essa pessoa não tem fé, não tem obras. Então, meus irmãos, a igreja verdadeira, ela tem que mostrar a sua fé através das suas obras. E obra é trabalho. Você quer ir para o Oriente Médio pregar o Evangelho para... Você que é mulher, para as mulheres muçulmanas? Ah, não, lá é complicado, lá eu posso morrer. Prefiro ficar no congresso das irmãs aqui na minha igreja. É o que nós estamos vendo nos dias atuais. Não querem mais. Mas Jesus está às portas. Fique sabendo que dentro de uma fração de segundo, Jesus virá para buscar a igreja. Amém, meus irmãos? Então, uma realidade que você tem que crer. Realidade dos dias atuais. Jesus vem. Eu sei que existe uma atuação maligna nesse movimento pós-moderno, mas Jesus está nos chamando. Lembre-se de uma coisa, 1 João 2,17 fala assim: e o mundo passa, e a sua concupiscência. Ó, tudo isso aí, como foi nos dias de Noé, passou. Todo mundo morreu. Assim será também os dias do Filho do Homem, a volta do Filho do Homem. O mundo vai passar também. A arrebatação da igreja vai se dar numa fração de segundo, e o mundo continua, o mundo passa. A sua concupiscência passa. Mas a Bíblia fala assim, 1 João: aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, olha a fé pelas obras, trabalhando, ganhando almas para Jesus. Fé em Deus. Esse permanece para sempre, que vai participar das bodas do Cordeiro. Amém, meus irmãos? Vamos parar por aqui, são 8h24. Vamos fazer uma oração, e eu queria agradecer
Está conosco o irmão Jamil Jonathan Alipas Lopes. Amém, meu irmão Ramil. Também o nosso irmão Walter, lá da Bolívia também, que sempre está conosco. Lá no Uruguai, o Gabriel, a Rélica, Deus abençoe vocês aí também. Na segunda-feira nós estaremos lançando o nosso portal da internet, Missão Getsemane. E nós contamos com a presença do pastor Orestes lá em Miami, da irmã Tânia lá em Cuba, do pastor Jairo Ondino lá da Nicarágua, do pastor Walter da Bolívia, do pastor e vários pastores da Bolívia, o Uruguai também, o Gabriel, a Heli, e aqui no Brasil, vários pastores de vários estados, e também lá na Inglaterra, do Manuel e a Solange, lá na África, na Guiné-Bissau, lá nós temos temos a Kelly está lá na Guiné-Bissau levando o evangelho para os africanos, e lá na Itália temos a Jaciara, lá no continente da Itália. Então todos esses irmãos estarão conosco no lançamento do portal Missão Getsemane, segunda-feira próxima, 8 horas da noite. Se você quiser participar, entre em contato conosco, eu te dou o link para você entrar também e participar da nossa reunião transcultural e mundial da Missão Getsemane. Segunda-feira próxima, me parece que é dia 6 de abril, segunda-feira, 8 horas da noite. Eu agradeço a todos vocês e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa noite, por esse momento, pela Tua presença. Estamos aqui agora, Senhor, falando um pouquinho da Tua palavra. Abençoe cada um dos nossos irmãos que estão conosco em qualquer lugar deste mundo. Obrigado por cada vida. Abençoe as famílias, Senhor, dando-nos a criatividade, Senhor, para sempre fazer esta obra que o Senhor tem determinado para que a Tua igreja fizesse. Nós somos a igreja do Senhor. Conta conosco, Senhor, para a pregação do Evangelho em todo o mundo. Obrigado por essa noite. Oramos em nome de Jesus. E agora aqui, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, ó. Livro de Números. Depois de Levíticos, livro de Números, no capítulo 6, e o verso 22, 23... o verso 24 de Números capítulo 6, diz assim a palavra de Deus: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe a todos. E até domingo de noite aqui na igreja, ou então até quarta-feira que vem. Agora na segunda-feira é um dia importante. Se você quiser participar, entre em contato conosco através do Facebook da Missão Getsemane ou através do meu telefone. Anote aí: 11 São Paulo 996 53 5045. É o meu telefone: 996 53 5045. Que Deus abençoe a todos, uma ótima noite e até quarta-feira.